Mãe Kelly, que desafios você enfrentou no teu desenvolvimento espiritual e que conselho você daria agora para a pessoa que também deve passar por esses mesmos processos, por essas mesmas dificuldades? Então, a primeira casa que eu comecei a ir, como eu falei lá no primeiro episódio, era em Flores da Cunha, no interior de Flores da Cunha. Então, era um momento onde eu tinha as crianças pequenas, né, com 8, 9 meses. Dependia da minha sogra, para minha sogra ficar com eles, para mim ir até lá, porque no início eu não levava. Eu comecei a ir também no inverno, então a casinha era gelada, era frio, não queria tirar eles de dentro de casa. Então, começando por ter sempre que ter alguém para ficar com as crianças. Depois, a gente estava num momento financeiro bem delicado. Então, eu fazia esse trajeto de Caxias Flores da Cunha 2 vezes na semana, né? Então, era o gasto, era o dinheiro, mas eu nunca coloquei isso em pauta de, não, não tenho dinheiro para gasolina, eu não vou. Não, eu vou dar um jeito de arrumar o dinheiro para gasolina e eu vou. As obrigações, as oferendas, a gente tinha que fazer, por mais que fosse uma vela, mas tinha que ser feito, e a vela nunca faltou. Podia ter faltado a farinha, pode ter faltado a fruta, pode ter faltado qualquer outra coisa, mas a boa e companheira vela nunca faltou. Além disso, quando tu é novo e tu entra num terreiro, as pessoas também, elas não te, a maioria dos lugares assim, elas não são receptivas. Então que eu sempre digo, né, que eu entrei meio à força, assim, meio querendo muito entrar e as pessoas meio que queriam selecionar. Eu acho que tinha muito uma outra visão, mas enfim. E então eles queriam meio que selecionar quem entrava e quem não entrava. Jogos de interesses, como em muitos lugares tem. E aí eu meio que bati o pé, eu quero entrar, eu preciso disso. Então, quando eu entrei, as pessoas me olhavam de cara torta, as pessoas me excluíam. Eu ouvi uma colega de santo que eu estava sempre com a mão gelada. E médium com a mão gelada não é um médium bom. Eu sempre ouvi isso e aquilo me marcou também, né? E na verdade com qual entidade que tu está trabalhando? Qual é a linha que tu está trabalhando naquele momento? Quem é que está te amparando naquele momento para você estar com a mão gelada? Então, era muita gente mais velha, mais antiga de terreiro, e aí cada vez que um novato entrava e se sobressaía um pouquinho, eles se sentiam ameaçados e você já era um alvo. E eu já entrei quase incorporando, né? Então, para mim foi muito difícil segurar a incorporação. Não é que nem tem muitas pessoas que passam muito tempo dentro do terreiro e têm medo da incorporação, né? Não se soltam, não se entregam, sente aquela energia, mas não tem um acoplamento completo. E na verdade eu tinha que segurar para que isso não acontecesse. Então eu era apontada como a que sempre passa mal, a que puxa tudo, a que pega tudo, né? A que incorpora 2, 3 entidades no mesmo dia. Então a gente acaba passando por alguns desafios assim que faz você pensar em desistir, porque tu começa a não se sentir pertencente àquele lugar. E a religião, ela é um lugar onde você quer estar para pertencer, onde você está buscando uma família, onde você está buscando um colo, onde você está buscando um conselho, um ombro amigo, né? Que às vezes você não tem isso dentro da tua família de sangue e tu encontra dentro do terreiro. Então, eu acho que os maiores desafios, além do financeiro, foi isso, a rejeição dentro do terreiro. E que conselho você trouxe para você que nessa primeira casa você recebeu que agora você passa para os seus filhos? Nunca diminua ninguém, principalmente na frente dos outros. Eu saí desse terreiro expulsa. Num dia de sessão, num dia de gira, lá era sessão, que falavam, né? Então, num dia de sessão, eu achei que estava fazendo uma grande coisa, junto com outro grupo de irmãos, a gente achou que estava fazendo uma grande coisa, na verdade, eu entrei junto, tipo, não fui eu que tomei a frente da situação, mas eu fiquei sabendo e eu estava naquele bolo e eu acabei entrando junto com eles, né? E saí por errada. E aí entra mais um ponto, a gente não ajuda quem não quer ser ajudado. A gente não tenta mostrar algo para alguém que não quer ver aquilo.
ou que veio e está fazendo vista grossa. E naquele dia já estava a sala de consulência cheia e ele, aos gritos, disse para mim: vão embora e só voltem aqui quando vocês estiverem com a cabeça no lugar. Eu peguei as minhas guias, eu bati minha cabeça em respeito ao santo, fui embora e não voltei mais. Por um bom tempo, eu senti uma mágoa, apesar de admirar ele muito e saber do grande potencial que ele tem e de quão maravilhosas são as entidades que ele trabalha. Eu fiquei muito tempo assim chateada, né? Mas com o tempo eu entendi que lá não era um buraco que eu tinha que ter ido meter o dedo, porque não tinha nada a ver com o terreiro, né? Tinha, mas não tinha. Estava falando sobre a vida dele. E se ele estava de acordo, o que que eu tenho que me meter, né? Então eu fui na onda dos meus irmãos e tomei. Então, assim, isso foi um aprendizado. Não se meta onde você não é chamado. O calado vence. Né? Muitas vezes é melhor a gente ficar quieta, a gente se retirar. E talvez naquele momento eu fiz isso, eu fiquei ali dando apoio, tentando é, argumentar, tentando falar, porque eu queria pertencer àquele grupo de irmãos, onde eu me sentia acolhida. E aí, no eu querer pertencer àquele grupo de irmãos, eu acabei me ferrando. Porque eu não sabia, eu sabia o que me contaram. E a gente, querendo ajudar, se ferrou. Mas eu não sabia, eu não tinha visto nada, eu não tinha tido acesso às informações. Só chegou até mim por esses outros irmãos. Então, naquele momento, eu entendi que, depois, né, que passou, eu entendi que tem situações em que a gente tem que sim dar um passo atrás. Que não é só querer pertencer, querer fazer parte. Porque às vezes a gente quer fazer parte de algo e aquilo não é pra gente. Então, a gente tem que ter um entendimento, observar mais. Observação. Vamos para a próxima pergunta.